e no vídeo de hoje vamos comentar sobre as ações do Banco do Brasil e se o papel ainda vai continuar caindo. Eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição, então fica comigo até o final para você não perder nada. Bem, então logo aqui de cara eu separei essa matéria em que a Louise Bassi fala sobre o Banco do Brasil e que ela torce para que deixe de ser uma ação queridinha para poder comprar barato. E é claro e evidentemente que eu partilho da mesma opinião que a Louise, mas você só consegue pensar dessa forma quando você interpreta que você é um pequeno dono daquela empresa. Essa ânsia de ficar comprando e vendendo é pura especulação e não leva o investidor a lugar nenhum. Sua visão tem que ser a visão do pequeno dono, porque imagine o Egídio Setúbal vendendo um banco de manhã e recomprando de tarde. Não faz o menor sentido. Então você tem que suportar as quedas e, na verdade, não apenas suportar, mas aproveitar, comprar mais papéis, porque somente dessa forma você vai conseguir aumentar a posição dentro da empresa, aumentar o número de ações e assim receber cada vez mais dividendos. Então eu acredito que essa daqui é uma das melhores formas de você interpretar os investimentos. E como você pode ver, no último mês o papel caiu quase 20% e eu inclusive já tenho ordens de compra por R$ 22. E eu deixo essas ofertas válidas até cancelar, ofertas de compra limitada, e quando eu digo limitado é o preço do papel, porque eu não estou todo dia olhando as cotações, até porque isso toma tempo e não muda nada você ficar acompanhando o preço das ações. Então eu coloco um preço que eu acho muito atrativo e se eventualmente bater esse preço e eu não estiver vendo, a corretora executa a compra por mim. Isso é muito bom e eu inclusive recomendo que você comece a usar esse recurso que tem em praticamente todas as corretoras. E aqui analisando ligeiramente o último lucro que o banco deixou, afinal de contas foi por causa dele que o papel despencou, então o lucro líquido ajustado foi na casa dos 7,4 bilhões, o que ainda assim é um baita resultado e não deixa os investidores desamparados. Você vai continuar recebendo um dividendo. É claro que o mercado interpreta que nessas cotações que estavam anteriormente não vale a pena por conta desse lucro, então é natural que haja essa correção. Então agora o mercado deixou as ações do banco num patamar condizente com o lucro atual. Mas você que já acompanha o papel há alguns anos sabe muito bem da resiliência que o banco tem de superar cada vez mais os seus resultados. Então, hoje existe essa queda na lucratividade do banco, que fez com que o banco entregasse um resultado de 7,4 bilhões de lucro líquido, mas é claro que futuramente, com a melhora das perspectivas nas taxas de juros, a inadimplência caia e o banco volte a lucrar tanto quanto ou até mais do que lucrava antes, mas só vai conseguir vivenciar isso quem permanece firme comprando as ações. E essa foi uma queda de 23% em relação ao último trimestre e de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. O ROI também caiu, mas ainda assim é um return on equity muito atrativo, acima de 15%. Então, mesmo num cenário mais desafiador, o banco ainda, para o meu portfólio, é uma excelente opção de compra. E eu separei um gráfico muito interessante que eu acredito que todo investidor fundamentalista deveria olhar de vez em quando. E aqui ele faz uma correlação entre a atual lucratividade do banco e as suas cotações. Então, observe que o investidor de longo prazo e que foca nos dividendos quer é exatamente o seguinte: assimetria. O investidor quer que o lucro esteja aqui em cima, enquanto as cotações estão defasadas. Observe o que aconteceu em 2021 e em 2022. Ou seja, você teve um espaço de aproximadamente 2 anos para comprar as ações do banco com um excelente desconto. O banco entregava uma lucratividade muito superior ao que estava sendo cotado, e lá por volta de 2023, o mercado não é bobo e já precificou as ações muito próximo do que ela lucra. Então, você sempre deve fugir desse tipo de cenário em que a cotação está super valorizada e a lucratividade baixa. É claro que de 2019 para 2020 a taxa de juros era outra, mas ainda assim é por esse tipo de coisa que você tem que procurar. E como você pode ver, agora a cotação e a lucratividade estão andando juntas, então o que o banco cair daqui para frente ainda permanece dentro daquela assimetria. Então vamos seguir torcendo para as cotações apanharem um pouco mais. E como você pode ver, o preço sobre o valor patrimonial, que é um excelente indicador de preço justo, mostra que o papel está com um desconto, ou seja, é muito mais barato você comprar as ações diretamente
diretamente na bolsa do Banco do Brasil do que tentar montar um banco do zero. Imagine, se você fosse montar agência por agência que tem do Banco do Brasil, com toda a estrutura, o know-how do pessoal, isso seria muito mais caro do que você simplesmente comprar os papéis do banco que já estão listados na bolsa e não vai te dar nenhum trabalho. Então, eu acho essa uma excelente oportunidade. Inclusive, quem compra nos patamares de cotação atual não está pagando caro. Eu coloquei lá uma ordem por 22 porque eu já fiz o meu aporte esse mês. Então, se acabar eventualmente batendo essa cotação de R$ 22, eu fico satisfeito, fico tranquilo porque é um excelente preço. Mas a ordem vai permanecer lá. E se daqui para o meu próximo aporte o papel não tiver atingido os 22, eu não vejo problema nenhum em comprar na cotação atual. Lembrando que isso daqui não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, eu estou apenas dizendo o que eu faço com a minha carteira. E aqui eu destaquei os últimos dividendos que foram anunciados, que terão o pagamento no dia 12/6. E esses daqui, por sinal, foram dividendos muito abaixo do que o mercado esperava, e é por isso daqui que as ações acabam caindo, porque o banco lucra menos e eventualmente distribui menos dividendos. Então é natural que o mercado corrija essas coisas. Mas agora eu quero que você preste atenção no seguinte: é por isso daqui que eu acho que os papéis do Banco do Brasil vão continuar sofrendo um pouco mais no futuro, porque olha só o que é que acontece. Apesar da carteira de crédito pessoa física ter aumentado, a inadimplência acima de 90 dias também cresceu. E esse mesmo fenômeno acontece na carteira de pessoa jurídica, em que também houve um crescimento da inadimplência acima dos 90 dias, e na carteira de crédito do agronegócio, que também houve crescimento da inadimplência. E detalhe, todas essas carteiras de crédito, elas individualmente cresceram, e no todo, o Banco do Brasil hoje tem 1,277 trilhões na carteira de crédito. E é assim que o banco ganha dinheiro, monetizando em cima desse recurso emprestado. Então é graças a essa inadimplência acima dos 90 dias que eu acho que o próximo resultado ainda vai ser fraco. E se isso acontecer, é claro que o mercado vai seguir batendo nas ações da empresa. Então vamos seguir de olho, porque se acontecer de vir um resultado pior no segundo trimestre de 2025, pode acontecer exatamente isso daqui, que é o papel deixar de ser querido pelo mercado e começar a ficar um pouco mais largado. Então essa daqui é a minha torcida para que o papel apanhe mais. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou desse formato de vídeo, por gentileza, se inscreve aqui no canal Dividendo e Tradição e não esqueça de ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. Eu sempre trago apresentação dos resultados das empresas, anúncio de dividendos e também mostro os meus aportes e, eventualmente, no futuro, também vou mostrar os dividendos que recebo. Então, se inscreve aqui no canal. E agora eu te convido a assistir esse outro vídeo em que eu falo sobre o aluguel de ações. Eu tenho certeza que você quer receber mais renda passiva, então clica aí para você entender como funciona a custódia remunerada. Um abraço para você e fique com Deus!